Hello! I am Teacher Adri e eu vou te ensinar hoje definitivamente como é que se usa o Simple Past. Eu sei que quando a gente começa a pensar no Simple Past, ele não parece assim tão simple, né? Mas quero hoje te mostrar como é que você vai usar o Simple Past de um jeito tranquilo, entendendo a estrutura desse tempo verbal, sem problemas, sem decoreba e sem nenhum tipo de confusão. Eu quero que você observe essa figura. Tá bem claro o que é isso, né? This is Rio de Janeiro. Yes. And I love this city. Rio de Janeiro is beautiful. Rio de Janeiro is hot. There is a wonderful beach there. So, here we go. Rio de Janeiro. E eu trouxe para a gente pensar nisso algumas informações sobre o Rio. Informações minhas sobre a minha experiência dentro do Rio de Janeiro. Então, é obviamente que tudo isso vai estar no passado. Então, a gente está falando aqui, ó, de simple past, right? Eu te digo aqui, ó, que I visited Rio in 2010. I went up Pão de Açúcar. Beautiful place. I didn't take any pictures because my phone died. Essa é uma história verídica. Eu não tenho foto nenhuma da minha subida no Pão de Açúcar, porque a bateria do meu celular simplesmente resolveu acabar lá em cima. And then, to finish, we have a question. Did you go to Rio last year? Tá vendo como tá tudo no passado? Ai, sei lá, teacher. Eu entendi que tem o last year bem aqui. Eu entendi que tem in 2010. Beleza, eu consigo entender que isso já passou. Essa é a grande ideia do Simple Past. O que acontece no Simple Past que é importante de você fixar? O Simple Past é como se ele fosse uma fotografia, certo? Ó, aqui é uma Polaroid bem vintage. E ele é como se fosse essa fotografia. Ele não é um passado que vai me dizer que eu estava fazendo tal coisa quando aconteceu outra. Ele não é o tipo de passado que vai te deixar com o tempo em aberto. Não, ele é assim, ó. Nesse formato, ele é fechadinho. Então, toda vez que você ouvir falar de Simple Past, nós estamos falando de algo que já passou. Algo que já aconteceu. É um momento no passado. Certo? Já aconteceu. A gente também está falando de um tempo determinado. Você viu ali nos meus exemplos, né? Eu falei que eu fui para o Rio em 2010. Aqui, ó, I visited, né? Que eu visitei o Rio em 2010. Eu te fiz uma pergunta se você foi para o Rio de Janeiro no ano passado. Então, eu não quero saber se foi em 2010 também. Talvez eu tenha ido outras vezes, mas eu tô dizendo especificamente sobre esse determinado tempo. Então, isso aqui é muito importante, tá? A experiência, ela já foi finalizada. Então, eu gosto muito de imaginar essa coisa da fotografia, porque a própria Polaroid que eu desenhei aqui já traz essa ideia, né? De quadrado, fechado, é isso aqui. Eu tirei uma fotografia desse momento e é sobre esse momento que eu estou falando. Não me importa o depois nem antes. Estou falando especificamente disso daqui, tá bom? Então a gente usa muito para contar história, para contar experiência, para falar do que a gente viveu e tudo mais, com datas, com tempo determinado, sabendo que aquilo já acabou. Alright? Eu sei também que tem uma coisa que deixa complicado, que é regular and irregular. É aqui que vocês, alunos, acham que precisam decorar verbo regular e verbo irregular. E não é bem assim. Você não precisa decorar. Vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Por exemplo,
Vamos primeiro entender quais são os verbos de todas essas frases aqui, tá bom? Então, primeiro a gente tem I visited Rio in 2010. Ok, visited. É a ação, eu visitei. I went up Pão de Açúcar. I went up. Aí aqui a gente tem uma outra ação, né? I didn't take any pictures because my phone died. Então, aconteceu uma ação com o meu telefone, que ele morreu, a bateria já era. And I didn't take, que eu não tirei nenhuma foto. Então, não tirar também é uma ação. No caso, uma inação. Pro meu azar. E aí eu também tenho uma pergunta aqui, que é com o verbo go. Did you go to Rio last year? Vamos identificar uma coisa. Eu fiz 3 exemplos de frases positivas, certo? Aqui a gente tem um positivo, aqui a gente tem outra afirmação, I visited, I went up. E aí, dividindo essa frase no meio, a gente também tem esse pedacinho aqui, que é uma afirmação. Então, uma coisa que facilita muito é você pensar que regular and irregular só se transformam, eles só acontecem, eles só aparecem, essa diferença de verbo regular e verbo irregular, quando a gente está afirmando. Então, são nas afirmações, naquelas frases que são positivas. Só, apenas, certo? Então, o que é regular and irregular? Bom, regular é aquilo que a gente consegue enxergar um padrão. Você consegue ver um padrão aqui? Porque tá bem facinho de ver, né? Id, id. Todos os verbos regulares, eles vão acabar com o ed no final, esse som de id. Por exemplo, play vira played. Die, que foi um dos que eu usei ali, vira died. O que mais eu usei ali? Ó, visit. Visit. Tá no presente. Para botar no passado, visited. Então, a gente tem esse né, em alguns. Mas é sempre esse som de ed no final. Regular. O irregular é aquele que tem as transformações. Então, por exemplo, aqui, ó, o go vira went. O have vira had. O take vira took. E assim por diante. Ai, meu Deus, teacher, como é que eu vou memorizar isso daqui? Como é que eu vou fazer para entender? Calma, não tem hack. Vou escrever isso para você lembrar, ó. Não tem hack. Você precisa praticar. Pratique. Certo? Esse aqui é o segredo, a prática. E para essa prática, o que vai acontecer? O que eu te sugiro, né? Eu coloquei aqui no cantinho 3 sugestões para você praticar de um jeito que não é memorizar. Então, por exemplo, uma coisa bem legal é o Memory Game. Se você pesquisar Memory Game Simple Past no Google, vão aparecer vários jogos para você jogar. Que aí você não fica naquela chatice de ficar lendo lista, sabe? Você joga, é muito mais legal. Aqui, read stories. Leia histórias. Livros infantis são muito legais. As histórias vão sempre contar algo que já aconteceu. Então, passado. Outra coisa legal é de analyze lyrics. Então, letras de músicas geralmente vão ter coisas no passado. Então, eu sugeri aqui você ir reconhecendo esses verbos, tá? Ok, beleza. Entendeu que a transformação acontece na afirmação, que não tem hack, que tem que praticar, que as ações foram finalizadas, mas e o resto? Então, aqui eu tenho positivo, positivo, positivo. E aí, olha aqui, que interessante. Quando a gente tem uma negação, a gente vai usar didn't. O que aqui a gente tem? O quê? Vou até deixar grandão para você ver melhor. O did mais o not. O did já indica passado, então não preciso pôr mais nada para indicar que está no passado. Por isso, o verbo, ele fica normalzinho.
né, no nosso formato base, depois do didn't. Porque o próprio did, que já está inserido nesse pedacinho aqui, já me faz entender que é passado. A mesma coisa acontece na pergunta. Eu já tenho um did aqui. Aqui já está me indicando que é passado. Então, eu vou usar o verbo base, porque eu não preciso usar mais um, sabe? Então, tanto na interrogação quanto na negativa, o did, que é o auxiliar, que vem para te ajudar, para resolver o BO e não deixar as coisas complicadas, o auxiliar já vem e já te traz aqui toda a resolução. Então, por exemplo, a gente podia transformar isso aqui em negativo. I visited Rio in 2010. Fica facinho. O que eu vou usar para fazer a negação? I didn't visit. Pronto. I didn't visit Rio in 2010. Ah, I went up Pão de Açúcar. Não, eu não subi no Pão de Açúcar. Então, como é que eu faço? I didn't go. Porque eu não preciso transformar, né, em passado. I didn't go up Pão de Açúcar. A mesma coisa que acontece nas perguntas. Alright? Então, é isso, ó. Não tem hack. Você precisa praticar. Aqui eu te sugiro várias formas de prática. E lembrando que tem essa ideia de fotografia, tá? Então, passado, passou. Se você entendeu, me conta uma coisa que aconteceu na sua vida aí no ano passado, aqui nos comentários, alright? Bye!